As primeiras palavras do Evangelho de João, elas são muito mais do que só a poesia, sabe? Elas são, na verdade, um argumento, uma defesa teológica super bem construída da divindade de Cristo, linha por linha. Então o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nesse texto antigo e ver como ele monta um caso que, olha, ecoa até hoje. Tudo começa com essas palavras, que são monumentais. Pensa só, o silêncio antes de tudo existir, aquele vazio eterno. É nesse cenário que o texto nos apresenta o Verbo, o Logos. E veja bem, isso não é o começo de uma historinha qualquer. É uma declaração sobre a natureza da própria realidade, que já planta a semente da ideia principal que vai guiar todo o resto. Pois é, o prólogo de João não é só para ser bonito, não. Ele funciona como um verdadeiro manifesto teológico, um argumento que busca estabelecer uma verdade fundamental logo de cara na primeira frase. E a palavra-chave aqui é essa, logos. No grego, logos é muito mais do que só palavra. A ideia é de uma razão divina, sabe? Aquele princípio que coloca a ordem em todo o universo. Então, quando João fala o verbo, ele está acionando essa ideia superpoderosa de uma inteligência cósmica, uma sabedoria que não foi criada, mas que sempre, sempre existiu. E aqui tem um detalhe na língua original, no grego, que é fundamental. O verbo usado para era, o tal do en, não fala de um começo. Ele descreve um estado de ser que é contínuo, que está fora do tempo. A implicação disso é gigante. O verbo não foi criado, ele simplesmente era. Isso já estabelece a natureza eterna dele desde o começo. E depois de estabelecer que o verbo é eterno, o argumento dá um passo além, falando do papel dele na criação. Esse versículo aqui é categórico. Ele coloca o verbo não como uma parte da criação, mas como o agente pelo qual toda a criação passou a existir. Tá, mas o que significa exatamente que tudo foi feito por meio dele? Pensadores como Tomás de Aquino foram fundo nisso e fizeram uma distinção que é crucial. O verbo não é tipo uma ferramenta que Deus usou, entende? Ele é a causa eficiente essencial. A fonte até usa uma analogia boa, é como um fogo que acende outros fogos sem perder nada de si. Isso acaba com qualquer ideia de que o verbo é uma entidade inferior ou menor. Agora o foco do argumento muda. Sai da criação e entra num conflito cósmico, introduzindo essa metáfora poderosa da luz contra as trevas. Nesse trecho, o verbo passa a ser a própria vida, e essa vida é a luz da humanidade. Mas o ponto central mesmo é a afirmação no final: a escuridão, não importa o quanto tente, não consegue apagar nem sequer compreender essa luz. É uma declaração de vitória desde o princípio. E aí o texto nos apresenta o que a fonte chama de uma ironia trágica. Pensa bem, o Criador entra na sua própria criação e a criação não o reconhece. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa tensão toda vai preparando o terreno para o momento mais impactante, mais central de todo o prólogo. E aqui, chegamos ao clímax, a frase que muda absolutamente tudo. Aquele Logos eterno, a razão divina, o Criador do universo, entra na nossa história. O divino se torna humano. Essa é a doutrina da encarnação, o coração de tudo que o prólogo e o Evangelho de João querem dizer. Então vamos amarrar as pontas. O ponto é o seguinte: o prólogo vai construindo um caso, passo a passo, de forma bem lógica. Primeiro estabelece a divindade, depois o papel de criador e a vitória do verbo sobre as trevas. E aí, ele conclui com a afirmação de que essa mesma entidade divina se tornou um de nós, um ser humano. É uma construção apologética, uma defesa da fé realmente poderosa. E essas ideias do prólogo não ficaram presas lá nos textos antigos, não. Elas ecoaram pela história, sabe? Influenciaram pensadores muito importantes. Um ótimo exemplo disso é o famoso argumento do C.S. Lewis. Ele olhou para as afirmações de Jesus, que tem tudo a ver com o prólogo de João, e disse o seguinte: não dá para ficar em cima do muro. Não existe essa opção confortável de que ele era só um bom mestre. A lógica nos força a uma escolha entre três possibilidades bem drásticas. Ou ele era um mentiroso, ou era um lunático, ou ele era o Senhor. A gente vê um eco disso também, mas de uma forma bem pessoal, na jornada de Santo Agostinho. A fonte conta que, ao refletir sobre o Evangelho de João, Agostinho, que antes tinha até um certo desprezo pelo mundo material, começou a enxergar o verbo como a verdade, como a luz que ilumina a escuridão da heresia. A conversão dele foi, em grande parte, uma jornada intelectual em direção a esse logos. E essa relevância chega até os dias de hoje, até no pensamento moderno.
Existe um argumento de que a própria crença num logos, ou seja, numa razão fundamental que organiza o cosmos, é o que dá a base para a ciência poder investigar o universo. Sem essa ordem por trás de tudo, a busca por sentido corre o risco de acabar no vazio, no niilismo. Ok, diante de toda essa profundidade teológica, a pergunta que fica é: como é que a gente tira esses conceitos da teoria e traz para a prática do dia a dia? Bem, a fonte coloca o prólogo como uma ferramenta essencial para os nossos tempos. Naquelas conversas em que Jesus é diminuído a só um homem bom, o argumento lógico de João 1, que vai do verbo era Deus até a criação por meio dele, oferece uma base muito sólida para defender uma visão bem mais profunda da identidade dele. E a fonte vai além, sugere um plano de ação bem concreto para transformar essa teologia toda em prática. A ideia é, primeiro, internalizar o texto rezando, meditando nele. Segundo, ser capaz de articular essa lógica em um diálogo. Terceiro, viver isso na liturgia. E por fim, ser um testemunho, assim como João Batista, apontando para a luz, em vez de querer ser a luz. E no fim das contas, qual é a grande promessa por trás de tudo isso? De acordo com o prólogo, aqueles que recebem o Verbo ganham o poder de se tornarem filhos de Deus. A fonte argumenta que é essa filiação divina que se torna o fundamento último da dignidade humana, uma espécie de âncora em meio a tantos desafios éticos que a gente enfrenta hoje. E assim, essa reflexão toda nos deixa com uma pergunta final. Se o Verbo é a luz que brilha na escuridão, que sombras essa luz revela no nosso mundo hoje? A resposta, como o próprio prólogo parece sugerir, é ao mesmo tempo muito pessoal e universal.